E se a Bíblia tivesse anunciado há milhares de anos aquilo que o mundo hoje teme como a temida Terceira Guerra Mundial? Não estamos falando de rumores de guerra como os que vemos todos os dias nos noticiários, mas de uma profecia precisa, escrita pelos lábios de Ezequiel, Daniel e João no Apocalipse, que descreve uma confrontação global sem precedentes. Imagine por um instante acordar e ver tudo aquilo que hoje consideramos estável: governos, potências militares, alianças internacionais, sendo abalado em questão de horas, cumprindo exatamente o que as profecias bíblicas já haviam advertido. A pergunta é inevitável: será que estamos vivendo os primeiros capítulos dessa revelação profética? Muitos acreditam que sim, ao observar como as tensões entre nações se intensificam, como Israel volta a ser o epicentro dos conflitos e como a ameaça de armas capazes de destruir cidades inteiras já faz parte da nossa realidade cotidiana. Tudo isso nos obriga a olhar novamente para as páginas da Palavra de Deus. Porque talvez o que o mundo chama de coincidência já estava escrito há séculos nas Sagradas Escrituras. Ao abrirmos a Bíblia e nos determos nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, encontramos uma visão tão vívida que parece tirada das manchetes atuais. Uma grande confederação de nações se levantando contra Israel nos últimos dias. O profeta descreve exércitos incontáveis vindo do norte, preparados para uma guerra total em um cenário que muitos estudiosos chamam de prelúdio da Terceira Guerra Mundial. O que mais impressiona não é apenas a magnitude do conflito, mas a maneira como a Bíblia o apresenta, não como um acidente político, mas como parte de um plano profético que expõe a fragilidade do poder humano diante do propósito de Deus. E não é só Ezequiel. Em Mateus 24, Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras como sinais do fim, mas acrescentou algo que muda tudo, mas ainda não é o fim. É como se estivesse dizendo que as convulsões bélicas que hoje abalam o mundo são apenas o prelúdio de uma confrontação ainda maior. O Dedim, os Apocalipse, confirma essa visão, mostrando reis e nações reunidos em Armagedon, não por acaso, mas arrastados por forças espirituais invisíveis que os empurram para o clímax da história humana. Não te parece impactante pensar que aquilo que hoje vemos nos noticiários, potências, se desafiando abertamente e armas de destruição em massa, prontas para serem usadas, já estava anunciado em detalhes nas páginas da profecia bíblica? Isso não é um tema distante, é um lembrete de que cada movimento na geopolítica atual pode estar se encaixando em um plano muito maior. Se tudo o que estamos presenciando no mundo, alianças militares tensas, ameaças nucleares, conflitos no Oriente Médio, não são simples coincidências, mas peças de um plano profético que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Onde você se encontraria no meio dessa história? Estaria preparado para discernir os tempos ou seria levado pela mesma falsa sensação de segurança que enganará milhões? A profecia bíblica não foi escrita para provocar medo, mas para despertar aqueles que ainda podem ouvir a voz de Deus em meio ao barulho das nações. Quero te convidar a fazer algo muito simples, mas poderoso. Escreva nos comentários a frase: Senhor, abre meus olhos. Não é apenas um gesto, é uma declaração de fé que pode impactar sua vida e, ao mesmo tempo, encorajar outros que lerem sua mensagem a também buscar a verdade da Palavra de Deus. Assim, juntos, criamos uma corrente de fé que quebra a indiferença e nos prepara espiritualmente para o que vem. O primeiro sinal que não podemos ignorar aparece na profecia de Ezequiel 38:1, onde se menciona Gog e Magog, nomes que representam uma grande coalizão de nações se levantando contra Israel nos últimos dias. O surpreendente é como esse texto antigo descreve com tanta clareza uma aliança militar que reúne povos de diferentes partes da terra, unidos por um único propósito:
atacar o povo de Deus. Muitos estudiosos enxergam nessas palavras um reflexo do que pode se tornar o início de um conflito global, aquilo que hoje o mundo teme como uma terceira guerra mundial. Imagine essa cena: exércitos numerosos, vindos de todos os lados, convergindo sobre a mesma região que hoje ocupa um espaço central em cada noticiário internacional, o Oriente Médio. Israel, pequeno em território, mas imenso em importância profética, torna-se o epicentro do choque entre potências. E isso não é coincidência, porque desde tempos bíblicos já estava escrito que essa terra seria disputada até o fim dos tempos. Cada novo acordo de paz, cada ruptura diplomática, cada movimento militar em torno de Jerusalém nos lembra que não estamos diante de um simples conflito regional, mas diante do cumprimento progressivo da palavra profética. O mais inquietante é que essa profecia bíblica não se limita a um conflito no Oriente Médio, mas se expande como um alerta global que afeta todas as nações. O Apocalipse fala de um sistema mundial sendo abalado em questão de horas, com cidades inteiras caindo, exércitos se desmoronando e potências aparentemente invencíveis mostrando sua verdadeira fragilidade. Quando lemos as palavras, em uma hora veio o seu juízo, entendemos que não se trata de um processo lento, mas de um colapso repentino que atingirá governos, economias e povos ao mesmo tempo. Pense no que isso significa para o presente. Vivemos em um mundo interconectado, onde um único movimento militar, um ataque cibernético ou uma decisão política pode desatar consequências imediatas em todo o planeta. O que antes parecia impossível, hoje é parte da nossa realidade. A profecia sobre a Terceira Guerra Mundial nos lembra que não estamos falando apenas de tanques, aviões ou mísseis, mas de um cenário no qual toda a humanidade experimentará o peso do cumprimento profético. E é aí que cada pessoa, não importa onde viva, será obrigada a responder à pergunta mais importante: em quem você realmente confia? Se você sente que essas profecias bíblicas estão falando diretamente ao seu coração, quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito importante. Deixe agora o seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto pequeno, mas na verdade é uma forma poderosa de fazer com que a mensagem da Palavra de Deus alcance milhares de pessoas que hoje precisam abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo estudo que compartilhamos é mais uma peça desse grande quebra-cabeça profético que nos prepara para entender os últimos dias. A sua participação não apenas fortalece este canal, mas também te torna um mensageiro de esperança. Cada comentário, cada compartilhamento é uma semente que pode despertar outra pessoa e lembrá-la de que ainda há tempo para ouvir a voz de Deus. O ponto mais impactante dessa profecia sobre a Terceira Guerra Mundial é que ela não se limita a descrever um conflito entre exércitos humanos, mas revela uma batalha espiritual que envolve céu e terra. Em Apocalipse 16, lemos que espíritos de engano saem para reunir os reis da terra no lugar chamado Armagedon. É como se a própria história nos mostrasse que por trás de decisões políticas, tratados secretos e ameaças militares, existem forças invisíveis empurrando a humanidade para um desfecho inevitável. O mais assustador é que não se trata apenas de guerras por território ou poder, mas de um cenário profético no qual o bem e o mal se enfrentarão em uma escala nunca antes vista. Imagine a cena: nações poderosas convencidas de que estão defendendo seus próprios interesses, mas na realidade sendo movidas por um propósito que não compreendem. E no centro de tudo, a profecia aponta que Jerusalém e o povo de Deus estarão no foco da atenção mundial. Não é apenas uma confrontação bélica, é o cumprimento da palavra de Deus, onde aquilo que parecia impossível se desenvolve com uma precisão assombrosa.
É nesse momento que a humanidade perceberá que nenhuma arma, nenhum tratado de paz e nenhuma aliança humana poderá deter o que o Senhor já anunciou há milhares de anos. Agora você entende que havia profecia bíblica sobre a Terceira Guerra Mundial. Não é apenas um relato sobre o futuro, mas um aviso urgente para o presente. Aquilo que o mundo teme como um desastre iminente, a Escritura revela como parte de um plano maior, no qual cada pessoa terá que decidir onde coloca sua confiança, nos sistemas humanos que se desmoronam ou no Deus eterno que nunca falha. Por isso quero te pedir, se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade hoje. Esse pequeno ato pode abrir os olhos de muitos para o que está acontecendo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho. Porque nos próximos vídeos vamos continuar descobrindo juntos os sinais proféticos que anunciam não apenas juízo, mas também a esperança no retorno glorioso de Cristo. Escreva nos comentários a frase: Senhor, quero estar preparado. Suas palavras podem ser a faísca que acenda a fé de outra pessoa que as leia neste exato momento.